Está no ar o podcast Aprender e Empreender. Eu sou Hélio Nishioka, sou fisioterapeuta e empreendedor. Esse é um podcast feito para você, fisioterapeuta que quer aprender a empreender. Para você que sonha em construir um negócio do zero, esse é um espaço preparado para você participar, debater, questionar e, claro, aprender tudo. Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Aprender a Empreender. Mais uma vez lembrando a vocês que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. No YouTube e no Spotify, você pode ver esse podcast, esse episódio em vídeo. Então você pode conhecer a minha convidada desse episódio também vendo esse episódio em vídeo. Não deixe de ir lá no canal do YouTube do Fisiortopedia, curtir o nosso canal, seguir o nosso canal, dar um like nesse vídeo também e mandar para alguém que pode se beneficiar desse episódio que vai ser, eu tenho certeza, bem legal. Vai lá também no Spotify, coloca lá 5 estrelas e manda para alguém também que pode se beneficiar, trazendo para vocês todos essa mensagem de empreendedorismo, que é a salvação do Brasil e a salvação do mundo. Bom, o meu episódio de hoje é uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas foi uma feliz coincidência. A gente esteve no mesmo painel de um congresso e a gente acabou falando em sequência e a gente acabou se identificando aí com alguns princípios que a gente leva para a vida e aí veio a ideia de convidar a minha convidada para esse episódio para a gente falar sobre bastante coisa legal. Minha convidada de hoje é fisioterapeuta, trabalha na área hospitalar e na área de emergência, estudou gestão em saúde, tem um MBA em gestão em saúde, e também é Black Belt em Lean Six Sigma, que é uma metodologia de gestão de negócios, né? Eu fui dar uma pesquisada sobre o que é Lean Six Sigma, e é uma metodologia, e ela é Black Belt, ou seja, ela é faixa preta, é uma metodologia que usa algumas faixas aí para para ter aí o nível do profissional. Minha convidada de hoje é Viviane Lara. Muito obrigado por ter comparecido aqui, Viviane, bem-vinda. Eu quem agradeço, Hélio, para mim realmente foi um feliz encontro. E se aquele congresso valeu de uma coisa, foi para o nosso encontro, dentre tantas outras coisas, mas isso para Sim. mim é o que eu levo para minha vida. Obrigada pelo convite. Imagina, muito legal. Vivi, eu queria perguntar para você, por que fisioterapia? Por que não foi ser médica? Por que não foi ser advogada, arquiteta? Como é que isso aconteceu na sua vida? Eu sou uma pessoa absurdamente decidida, né? E eu gosto de provar isso com o momento mais difícil para uma mulher, escolher o vestido de noiva. Eu provei um e com aquele eu casei, né? Eu sabia exatamente o que eu queria. Então, essa é o meu maior slogan, assim, sou uma mulher muito decidida. Sempre fui. E eu decidi que eu queria estar na área da saúde, cuidando de pessoas, isso veio muito claro para mim. Eu queria que meu dia fosse muito criativo, que fosse cada dia de um dia diferente. Eu vou ser dentista. Eu amo dentes, eu decoro a arcada dentária. Eu faço piadas bem fúnebres sobre isso e eu tô me sentindo muito à vontade. Eu falo que se o corpo carbonizado faltar, sobrar só os dentes, eu consigo fazer identificação pelos dentes. E eu decidi que eu ia ser dentista. Não entrei na faculdade, prestei 6 vestibulares, não entrei em nenhum, e prestei 2 de fisioterapia porque alguém falou para mim, fisioterapia é legal. Foi isso que eu sabia de fisioterapia. Passei 6 meses odiando a faculdade de fisioterapia, na primeira faculdade, e aí eu fui para outra universidade fazer um curso de férias, em julho. E lá eu conheci o maior fisioterapeuta que eu conheci na minha vida, que foi o Dr. Sérgio Mingroni. Hum, Então, ele me apresentou o que era fisioterapia. Ele, no primeiro dia que eu estava lá vendo, eu tinha 6 meses de faculdade, tinha um paciente pós-AVC e a mulher fala assim: meu marido nunca mais vai andar. Aí o Sérgio perguntou: quem falou isso? O médico. Nesse dia, o paciente voltou para o carro andando, né? E eu falei: meu Deus, é milagre isso daí. Olha a fisioterapia. Aí que eu entendi o que era fisioterapia. E eu voltei para o Sérgio e falei: eu vou ser fisioterapeuta, não vou ser mais dentista, não. Porque eu tinha ideia, eu ia prestar outro vestibular, mas eu não aguentava mais fazer cursinho. Mas eu quero ser fisioterapeuta aqui junto com você. E assim foi. Passou mais 6 meses, eu prestei outra prova e entrei na Unisa. Então a fisioterapia ela surgiu nas mãos do melhor fisioterapeuta, maior fisioterapeuta, que é o Sérgio Mingroni. Foi assim que veio a fisioterapia para mim.
Poxa, que legal, que boa lembrança do Mingrone. E eu faço três tipos de episódio aqui, né? Eu entrevisto fisioterapeutas de sucesso ou fisioterapeutas que, que empreendem tal, que é o seu caso, né? Que são fisioterapeutas que desafiam os obstáculos brasileiros para empreender, que são muitos. Outro tipo de entrevistado é o cara nada a ver com a fisioterapia, mas tudo a ver com o trabalho do fisioterapeuta, que é falar com um contador, falar com um cara de finanças, falar com um administrador, falar com um cara de imagem pessoal. A gente já trouxe aqui a Constança Pascolato, então falar sobre apresentação, essas coisas, esses detalhes tão pequenos que Aham. fazem tanta diferença. E o terceiro grupo de profissionais, de pessoas que eu entrevisto aqui, são os fisioterapeutas que vieram antes de nós. Fisioterapeutas que têm 80 anos, 75 anos. Já entrevistei aqui, se não me engano, o Crefito 4, Crefito 120 e tal. Os caras que desbravaram, né, a profissão para nós, os caras que tiveram aula na faculdade só com médicos, porque não existia professor O Sérgio. fisioterapeuta, o Sérgio, né? Aham. É. E infelizmente o Sérgio se foi antes de eu poder entrevistá-lo, seria uma entrevista magnífica, mas eu vejo o Sérgio toda hora sendo lembrado como um cara incrível, né? Como um cara maravilhoso e muito legal. É bom que a gente deixe registrado aqui que a gente deve muito a essas pessoas que vieram antes de nós e que hoje a gente tem liberdade para trabalhar porque justamente alguém sofreu bastante, lutou bastante para que a gente pudesse hoje exercer nosso trabalho de cabeça erguida e ser orgulhoso de ser fisioterapeuta. Vivi, e aí você começa a carreira, você faz a sua graduação e vai você termina a sua graduação. Por que fisioterapia hospitalar? Por que não outra área, ou ortopedia, que é tão comum? O que te chamou a atenção lá? De novo, o Sérgio, né? Ele colocava a gente para atender pacientes desde o primeiro ano, né? Desde os primeiros 6 meses. Então, Uhum, eu vou fazer parte, no segundo ano já da faculdade, lembrando que eu fiz 5, eu vou fazer parte de um ambulatório que tinha no EVA lá na Unisa. Então, a Unisa, eu não sei se você já teve a oportunidade de ir ao campus, é um campus maravilhoso, uhum, bastante arborizado, lindo, 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 lindo. E tinha um hospital, tem um hospital lá dentro, né? Um hospital pequeno chamado EVA. E a gente fazia um ambulatório lá dentro, e o ambulatório, as paredes eram muito finas, eram divisórias, tal, e eu ouvia a médica atendendo do lado. Então, eu estava atendendo alguns pacientes aqui e eu ouvia a médica atendendo. E ela era uma querida, assim, e ela falava com os pacientes assim: olha, vai tomar injeção, vai doer, mas se doer muito, você vem aqui que eu vou lá falar com a pessoa. Então, ela era muito direta. E eu fui lá falar com ela. Eu sempre tive isso de conversar com as pessoas. Eu falei assim: nossa, eu queria muito te agradecer porque você é muito. Eu gosto, adoro ouvir você atendendo. E ela falou: você é o quê? Eu falei: sou acadêmica de fisioterapia. Ela falou: nossa, preciso de um fisioterapeuta para o grupo de asma. Você pode vir? E o Sérgio ensinou a gente a sempre falar sim para as oportunidades. Eu falei: sim, eu vou. Eu era acadêmica do segundo ano e eu fazia parte de um núcleo de pessoas que estavam discutindo pacientes com asma. E aí começou minha área para respiratória. O CERT, entendendo que eu precisava de um apoio, contratam os professores para fazer um grupo de estudos, né? Então, esse grupo de estudos, Marcos Vinícius Gava é o primeiro, depois a doutora Luciana Tiavegato chega para incorporar, e elas começavam a ensinar para a gente o que era fisioterapia cardiorrespiratória. Então, a gente tinha um grupo de estudos de acadêmicos estudando com uma professora. Passam-se, sei lá, um ano e meio, dois, o Sérgio fala assim: Viviane, vamos montar um ambulatório. Você vai tocar esse ambulatório. E aí eu inicio o GEP, Grupo de Estudos em Pneumologia. Então eu dava aula para os alunos mais novos e toco um ambulatório, que ainda não tinha um lugar, mas a gente ia para o hospital. Então eu ia com os alunos para o hospital ensinar o que eu sabia, né? Aquilo é incrível, eu tenho contato com eles até hoje, os vejo hoje, até que o Sérgio fala assim: agora eu vou montar um ambulatório de verdade. Aí a gente monta uma sala dentro da Unisa, e esse ambulatório vai até o final da minha participação na Unisa. Então é assim que começa a fisioterapia respiratória para mim, desde o segundo ano da faculdade. E eu vou fazendo todos uhum, os cursos, porque eu tinha um dinheiro. Então eu tinha uhum, um dinheiro para fazer as coisas. Então eu gastava esse dinheiro fazendo tudo de respiratório. Tudo que você uhum, imaginar que eu podia fazer era nesse sentido. uhum. E aí, se eu puder me prolongar um pouquinho, chegando no À quarto vontade, ano, à vontade. o Sérgio fala assim: Vivi, o único lugar que fisioterapeuta não está no hospital é dentro da emergência. O que você acha de fazer um trabalho de conclusão de curso lá? Falei: nossa, fantástico. Ele falou: ninguém faz, nunca ninguém fez. Os pacientes estão sendo entubados, dá para fazer ventilação mecânica não invasiva e ninguém faz. Você topa fazer lá? Top.
Aí ele me apresenta, minha irmã hoje, né, minha companheira, minha sócia, Rosana Possetti, Rosana Vino de Ribeirão, também ex-aluna do Sérgio, e me apresenta ela e a gente começa a fazer esse trabalho durante todo o quarto ano da faculdade. A gente fica um ano parado vendo que os pacientes precisam da fisioterapia na emergência. E aí a gente dá o primeiro passo na fisioterapia em emergência. De novo, você pode me parar, porque esse é um papo que eu gosto. Vou falar. A gente passou um ano lá e a gente começou a descrever o que fazia fisioterapia em emergência. Então, se você for procurar na literatura, o nosso TCC é o primeiro trabalho científico sobre fisioterapia em emergência. Então, está escrito lá, implantação do serviço de emergência no Hospital Geral do Grajaú. Antigamente, a gente podia usar o nome do hospital, né? Então, a gente abre esse leque lá dentro. Depois eu me formo em 2000, em 2001 já é o próprio 2000, eu acho, já é um campo de estágio. Então já viram o primeiro um dos campos de estágio em emergência. 2001, 2000 eu me formo, né, no final de 2000. Então no final de 2000 para 2001 eu me torno desempregada. E o Sérgio chega para mim falando assim: Viviane, o que você vai fazer da sua vida? Eu falei: não quero fazer nada, eu quero ficar aqui. Mas você não é mais aluna, você não tem como trabalhar aqui. Eu falei: Sérgio. Aí ele veio me oferecendo uma vaga para Araras. Araras ia abrir a universidade, eu falei assim, Sérgio, eu lembro até hoje onde eu estava, eu lembro qual que era o valor e eu vou falar o valor. Era para ganhar R$ 5.000. Eu era desempregada, eu ganhava R$ 300 atendendo a dona Sara. É, e 5 mil é outro dinheiro naquela época, né? Outro dinheiro. É, Até hoje acho que seria um é. grande dinheiro. E eu olho para ele e falo assim, Sérgio, eu tenho possibilidade de ficar na Unisa? Ô, Viviane, tem, mas não tem vaga, né? Você não tem nem informação. Eu falei, não, eu vou ficar com esse sonho aí, eu não vou para Araras. Eu indico duas pessoas que estão lá até hoje, meus grandes amigos, Paula Lume e Igor Esteban, estão lá, são um casal, e eles vão tocar aras, abrem a clínica, fazem um trabalho incrível. Vou trabalhar com eles lá de vez em quando, fazendo um JEP lá. E 6 meses eu estou em Araras. Araras é um lugar que é no meio de um canavial, a universidade. Linda a Uniararas. Toco o meu celular, atendo ao Sérgio. Vem cá, você quer trabalhar na emergência? Quero, a vaga é sua. 6 meses depois. Então, assim, de novo, eu sabia exatamente o que eu queria. Eu queria trabalhar na emergência, no Grajaú, com alunos da Unis. E aí, a minha vida até 2018, né? Então, trabalhando em emergência, fazendo supervisão de estágio, só que, ao mesmo tempo, inicia a necessidade do serviço de emergência. Porque os alunos ficavam um período, a gente precisava contemplar aquilo com profissionais. E aí, com a necessidade do serviço, eu sou convidada para fazer, pela Rosana Possetti, a integrar com ela uma empresa para fazer prestação de serviços lá dentro. E aí começa meu papo junto com a gestão. Então, eu levo a vida acadêmica com a gestão durante muitos anos, até 2018. É assim Tá. que começa a minha vida na respiratória. Não, muito legal. Mas assim, em 18 só que vira um empreendimento ou quando que começa isso? De virar um Não, eu serviço? trabalho. O serviço começa em 2004, eu Quatro. acredito. De É 4 a que meu filho 18. nasce em 2004. É, em 2004. Então, Tá, vira um serviço lá no Grajaú. Então, a gente ficava só no Grajaú, trabalhava só ali. As coisas foram expandindo depois de 2018 para outros serviços. sei. E hoje, o que é um dia a dia da Viviane? Hoje é coordenando serviços de fisioterapia em hospitais, né? Então, assim, o que acontece? Acho que é importante algumas tomadas de decisão na nossa vida que a gente se sente muito solitário. Você, como empreendedor, tem vezes que você chora. Eu não vou falar que você chora, porque homens às vezes não gostam de falar que a gente chora, mas você chora no Porra! chuveiro, no outro dia você tem que trabalhar, É, né? Mas você chora sozinho. é. Eu sempre gostei de ter meus ovos em várias cestas. Aprendi isso com o Sérgio novamente, né? Porque o Sérgio sai da Unisa de uma maneira muito ruim, digamos assim, né? E ele ensinou pra gente muitas vezes: nunca coloque seus ovos só numa cesta. As cestas estão nas mãos dos outros, as cestas que estão nas suas mãos, ok. E aí, quando chega lá para 2000, eu sou péssima com data, mas entre 16 e 17, um grande amigo meu, o Roberto Navarro, me convida, Vivi, eu tô em casa nas férias. O professor tem férias 2 vezes por ano, né, que é uma delícia. Nunca mais tive. E já não tinha muito, né, como gestão era difícil. E o Roberto Navarro falou assim: vem dar aula comigo aqui na FMU. Eu não tinha mais horário. Eu falei assim: me dá 24 horas só para conversar com a minha família, para sentar. Aí ele falou: tá bom. Comecei a dar aula na FMU. Eu sou mandada embora da Unisa, acho que nesse 2018 eu ficaria sem aula.
né? Sem nada. Então eu dou aula na FMU. E aí aquilo, eu fico acho que 1 ou 2 anos, quase 3 na FMU nas minhas contas, mas chega um momento que a gestão começou a pesar muito, porque a gente começou a expandir para outros horizontes. E aquilo demandava muito tempo, e eu acabei não fazendo nada do jeito que eu gostava, porque eu opto pela excelência, e a excelência dá muito trabalho, né? Então, isso era importante. E aí, eu passo 30 dias decidindo, porque quando eu me recordo do que eu brincava de ser professora, e a gente está gravando isso no Dia dos Professores. É Eu me verdade. recordava de ser professora. Então, eu sou professora, a minha veia educacional, ela é fortíssima, né? No entanto, que eu tenho necessidade de explicar muito as coisas, que é o que eu estou fazendo aqui agora, por isso que eu falo, me corta. E aí, eu demoro 30 dias para decidir que eu não vou ser mais professora, da vida acadêmica, de formação de novos fisioterapeutas. 30 dias eu demorei. Quando eu fui conversar com a minha chefe, e eu fui chorando, e eu estava fazendo reunião com 2 pessoas, a minha chefe falou assim: Mas eu tô vendo que você está sofrendo, é uma coisa que você não quer. A outra vice falou assim: Ela já tomou a decisão dela. Só tá sendo difícil dela falar, mas ela já tomou a decisão. Aí, Hélio, a nossa vida dispara, assim, ó. Porque eu não tô falando que essa decisão ela foi importante para que os negócios dessem certo. Se a gente for fazer a conta, a gente está vivendo final de 2018, começando 2019, final de 2019, a pandemia. Mas antes disso, a gente foi sendo convidada, porque quando a gente foi para o mundo mesmo, eu e a minha sócia, a Rosana Possetti, o mundo começou a ver muita qualidade no que a gente estava fazendo. Hum, Né? Então a gente vai para São José dos Campos, a gente vai para Registro, a gente vai para Caraguatatuba, a gente vai para Santos, vai para Peruíbe e agora também em Itanhaém, a gente vai expandindo esses nossos tentáculos e a gente vai abrindo as coisas muito rapidamente, né? Então, no meio da pandemia, a gente abriu 2 hospitais. Então, chegou um momento que a gente estava com 150 pessoas trabalhando conosco, né? Então, no meio da pandemia e já performando de uma maneira muito de excelência. Então, por isso que os nossos resultados eram muito bons, né? E uhum, são muito bons também. uhum, Então, é nesse momento que eu me sentia traindo a fisioterapia, sendo muito sincera. Enquanto eu fazia a gestão, eu falava assim, eu não sou mais fisioterapeuta. Então, a palavra é traição. Porque para nós, eu acredito que fisioterapeuta é aquele que atende paciente. Se hum, você não está atendendo o paciente, você não é fisioterapeuta. E era assim que eu me sentia. Até alguém me falar assim: você estava no lugar onde que ninguém queria estar, que era dentro do hospital, e você era responsável por 150 vidas que estavam salvando vidas. Isso também é ser fisioterapeuta. uhum, Eu precisava que alguém que eu ouvisse me falasse aquilo para eu parar de me sabe, de ficar com esse peso na consciência, porque, por exemplo, os meus amigos me ligavam e falavam assim: Meu, eu quero ir pro hospital, não tô fazendo nada, tô sem atender, e eu tô vendo que tá precisando de fisioterapeuta, tal. Eu falava assim, cara, todo mundo é fisioterapeuta, ninguém vai deixar de ir, só tem alguns dentro do hospital e tá tudo bem, né? Então tinha uma gana muito grande. Hoje eu digo, ou eu tinha que continuar estudando gestão, ou me voltava para as atualizações da fisioterapia cardiopulmonar. Então, hoje, eu te falo, se você, Deus me livre, precisar de mim, eu vou fazer meu melhor, mas não vai ser o melhor que você precisa. Porque hoje o meu time faz o melhor. sim, Para que o meu time faça o melhor, eu tive que fazer o melhor para todos nós, entendeu? sim, Então, isso também é ser fisioterapeuta. Então, assim, a gente ainda se sente como fisioterapeuta gestor, ferrando as outras pessoas, usando o trabalho ali, porque todo mundo fala isso pra você. Todo mundo fala isso pra você. E você começa a acreditar no que as pessoas estão falando. Puxa vida, as portas que você abre, que ninguém abre, porque você falou uma coisa ótima. Você contrata fisioterapeuta da planta. é, Eu ouvi sua palestra, viu? Eu tava lá atenta. E as pessoas que ninguém dá oportunidade é que a gente mais gosta de dar oportunidade. é, Porque as pessoas ainda não têm aquele vício, da empresa, ainda não odeiam ser fisioterapeuta. E a gente conseguiu valorizar o fisioterapeuta, é, aquele que não quer ser o médico dentro da unidade. é, Então a gente valoriza o diagnóstico fisioterapêutico, o plano terapêutico, é, a visão do fisioterapeuta. Então isso é bem interessante. é. Bom, eu já trago um insight aqui maravilhoso, né? Aproveitando para falar de uma figura sensacional que é Sérgio Mingroni e homenageando todos os professores e todo mundo, né? Até o moleque que está aqui na minha clínica é um professor para mim, porque eu aprendo muito com todo mundo.
Então, todo Concordo. mundo, professor é uma liderança circunstancial, né? Muitas vezes a gente mais velho está ensinando e muitas vezes a gente observando o mais novo, a gente está aprendendo também. Então, os mais novos também nos ensinam muito e os mais novos nos rejuvenescem, né? À medida que a gente lida com gente mais jovem, com energia mais jovem, a gente também rejuvenesce e aproveitando para homenagear esse cara que devia ter uma estátua aqui na cidade, Sérgio Mingroni, mostrar o quão Sérgio Mingroni foi visionário, né? O quão Sérgio Mingroni foi empreendedor. Então, assim, essa coisa de que empreender é coisa de gente do mercado financeiro, empreender é coisa de gente que faz administração de empresas, empreender não tem nada a ver. Você pode ser pesquisador empreendedor, você pode ser professor empreendedor, e você tem só que talvez enxergar o mundo a partir de algum olho diferente que o mundo olha. Então, acho muito legal a gente ter a oportunidade de falar de Sérgio Mingroni dessa forma até homenageando, que eu não programei nada, a gente só combinou uma data. A gente não combinou marcar isso aqui no Dia dos Professores e a gente não combinou falar sobre academia, sobre a coisa educacional, e a gente está aqui no Dia dos Professores falando do Mingrone assim, sem combinar. Mas o quão visionário, né, foi esse homem, né? E também o outro insight que me traz é esse esse dilema que vive o empreendedor, né? Essa dor que vive o empreendedor, né? É, a gente a gente pula no precipício e a gente tem que construir o paraquedas na descida, bicho. Se você não conseguir construir, você vai morrer. E essa Ai, coisa, adorei. é, e essa coisa que a gente é natural, né? Até quando a gente vê um jovem fisioterapeuta atendendo um paciente, eles ficam maravilhados, assim, quando eles falam para. Eu saio de uma avaliação com o paciente e eles me acompanham muitas vezes, porque eu não gosto de anotar nada enquanto eu estou avaliando, conversando com o paciente. Então eu falo assim: ó, você escreve, eu vou te dar a oportunidade de assistir uma avaliação, mas você escreve tudo no computador, enquanto eu vou ficar olhando para o paciente sem fazer nada. E aí a gente termina a consulta, eu me despeço do paciente, a gente sai e ele pergunta assim, geralmente, e aí, o que que você acha que o paciente tem? Eu falo, não faço a menor ideia, eu não sei. Mas por onde você vai começar? Eu também não sei. Mas como você não sabe? Como é que você vai atender um paciente que você não... Eu não sei, cara. Eu vou pegar o paciente como se eu fosse um alfaiate. Eu vou fazer as medidas corpóreas que são importantes para mim e eu vou começar a fazer uma roupa para ele, sob medida. Então não é igual a C&A ou a Renner, que tem lá PP, PMG e GG, e você compra a roupa que você quiser. Não, aqui é um ateliê. É um ateliê onde eu vou fazer a roupa sob medida para a Viviane. Então, se a Viviane tem um braço mais comprido que o outro, tem um braço mais grosso que o outro, que ela joga tênis, então o braço direito é mais forte, eu vou fazer sob medida para ela. Ah, então não tem protocolo? Não, não tem protocolo. Porque eu tenho que ajustar, se a Viviane emagrecer, eu ajusto, se a Viviane engordar, eu ajusto a roupa, e a gente vai ajustando. E a roupa vai ficar pronta daqui algum tempo, eu não sei, às vezes é rápido, às vezes demora, tal, e a gente vai fazendo essa coisa ao vivo, né? E esse dilema do fisioterapeuta empreendedor, de estar explorando uma pessoa, de estar de estar traindo a fisioterapia, de estar. Eu sinceramente me debati com esse tema por um tempo, mas Ayn Rand me ensinou isso e junto com a Revolta de Atlas, que é um livro que nós discutimos lá no Congresso, e que eu também não tinha programado nada sobre falar sobre isso, e você puxou esse assunto, é muito interessante, da gente falar sobre liberdade. E a palavra que eu mais amo na minha vida é a palavra oportunidade. Eu acho que o grande tesão do empreendedor não é nem de abrir negócio, não é nem de só ganhar dinheiro, é lógico que dinheiro é importante. A gente não gosta tanto assim de tocar negócio, a gente não gosta tanto de gestão, a gente gosta mesmo, puta, coisa que me deixa maluco assim, é eu ter um local onde eu posso produzir uma coisa
que nenhum outro serviço pode produzir, nenhuma outra instituição pode produzir. Só os negócios podem produzir oportunidade. Os negócios podem produzir um espaço, e esse espaço ele tem que ser ocupado por alguém que é um fisioterapeuta, por exemplo, numa clínica de fisioterapia. O nome desse espaço é oportunidade. E você comprar as pessoas na planta, e conseguir projetar que daqui a um tempo essa pessoa vai estar de um jeito maravilhoso e às vezes melhor que você, é fascinante, assim, do ponto de vista, até homenageando de novo Sérgio Mingroni, eu tenho certeza que ele está orgulhoso do que a gente vem fazendo. Porque, mesmo sendo um professor acadêmico, um cara que ficou na sala de aula, você vê que visão e que empreendedorismo que ela fala assim: isso aqui não existe na Físio. Faz isso. Então, por coincidência, acho que não é uma coincidência, mas essa homenagem ao Sérgio Mingroni no Dia do Professor, esse símbolo da fisioterapia, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão nossa, dos nossos dilemas e da nossa capacidade de gerar oportunidade, né? É só uma correção. Ele era a pessoa mais empreendedora que eu já conheci. Ele abriu diversos negócios e na nossa sala nós tínhamos em torno de 76 fisioterapeutas. Mais da metade foi sair para empreender. Então, o primeiro livro que eu li de empreendedorismo foi dele, chama Administração em Fisioterapia. Ele tem um Uhum. livrinho verdinho, escrito Administração em Fisioterapia, que ele ensinava como abrir uma clínica. Que legal, que Então, legal. assim, ele era professor, sem dúvida Sim, nenhuma, né? Ele teve vários negócios, mas não era aquilo que mais gostava na vida dele. Mas ele falava que o único caminho que existia era empreender. Era o único caminho, não tinha. Eu acho que a palavra empreender ele nem falava, mas assim, é ter o seu negócio, é ter liberdade, é saber fazer as coisas, sair, criar, dar oportunidade que você falou. E isso era muito dele, assim, muito mesmo. legal. E aí, Vivi, o que que acontece aí? Aonde que é o meio, a mudança de chave da Viviane fisioterapeuta, da Viviane gestora? Quando que isso acontece? É nesse serviço que você monta? Tem um serviço muito divisor de águas para a gente, que é um serviço de São José dos Campos, né? Que o governo do estado de São Paulo, a gente estava numa mudança de governos, lembrando que todos esses hospitais são SUS, né? Então, controlados por OS, que, na minha opinião, é o único modelo que funciona, né? Onde o dinheiro público é gerido por pessoas que fazem a gestão, então não são funcionários públicos que trabalham lá, é uma OS que faz toda aquela gestão de orçamentária e é uma cobrança maciça, assim, sabe? Então, funciona muito bem. É muito bom quando eu já tive, eu tenho um pedaço da minha formação foi um hospital público, quase 100% público, né? Então, eu até esqueço o nome porque eu tenho um problema sério, mas é a Escola Paulista de Medicina, ali no Hospital São Uhum, Paulo, que eu fiz uhum, uma parte lá. Então, são funcionários completamente diferentes, assim, né? Então, burocraticamente falando, e o tanto de resultados que você tem que dar, e lá eles exigiam muito dessas questões de resultados, né? E tem uhum, uma pessoa muito expressiva na fisioterapia, chamado Dr. Antônio Duarte. Ele é uma pessoa que é um gestor, que é um administrador também, e ele é um diretor, né, da fisioterapia dentro dessa OS, e ele exige esses resultados na fisioterapia. Então, isso elevou muito o nosso nível, na minha opinião, de como fazer essa gestão e expressar isso em resultados. Então, a gente começou a sentar em mesas para esse tipo de discussão. Então, essa virada de chave, acho que surge nesse momento, como eu estava dizendo, é um hospital modelo para o governo do estado, que ia ter lá em 2018 mesmo, né? Ia ter uma nova eleição. Então, é um hospital, assim, São José dos Campos é o Vale do Silício do Brasil, assim, né? Então, tudo tecnológico está lá, Embraer, o uhum, ITA. uhum, Então, é um lugar até hoje muito reconhecido. Então, seria um modelo de operação. É um uhum, hospital belíssimo, assim, de estrutura física maravilhoso, mas como eu digo, a estrutura física é importante porque a pessoa precisa estar no lugar bom. O paciente uhum, do SUS precisa estar no hospital que ele olha para aquilo e ele tem orgulho, porque ele paga por aquilo, né? é, Então não é de graça. é, E muita gente fala, nem parece SUS. Então é uma frase proibida. Eu fazia uma palestra inaugural, assim, para todo mundo que entrava, a gente participava de todos os profissionais, para a gente explicar qual que era o papel da fisioterapia. Já entra um pouquinho nisso. E uma das frases que eu dizia que era proibido falar é: esse hospital nem parece SUS. Deveria ser: esse hospital é o que o SUS precisa ser, é SUS, esse hospital parece SUS. Os outros que não parecem, né? Então, o paciente merece isso aqui, ó.
Uma roupa limpa, uma cama bem arrumada, que tenha governança, que tenha paredes pintadas, que tenha tudo que você imaginar de melhor lá existia. Então, assim, é realmente um hospital de altíssima qualidade estrutural. E eu Uhum. falava, isso aqui não é nada se as pessoas que trabalham aqui não merecerem estar nesse lugar. Então, o paciente tem que fazer uma associação no que ele vê e do que é prestado para ele em serviço. E nós somos prestadores de serviço, né? Eu sempre gostei muito de pessoas, né? Para mim, eu falo que as pessoas são incríveis, instáveis e inconsequentes, né? Mas em primeiro lugar, elas são incríveis. Então, sempre me dei bem. Essa questão de gestão a gente pôde fazer de uma maneira diferente. Agora, eu sempre tive uma ansiedade por mostrar em números, porque eu percebia que eu sempre perdia na hora que eu sentava na mesa para falar com o administrador. Eu sempre perdia. Eu falava, o que eu faço é maravilhoso. Ele falava assim, o que que é maravilhoso? Uhum. Né? Então, isso foi buscando. Um amigo meu falou assim: olha, tem um curso, porque eu falava assim, eu tenho dificuldade, isso na faculdade, tenho dificuldade de apresentar números. Ele falou assim: olha, talvez um curso que fez muita diferença na minha vida foi o Lean Six Sigma. E aí eu fui fazer o Green Belt, não, né, um Yellow Belt no Einstein. Aí a minha cabeça pirou. Então, assim, eu acredito que assim, eu acredito em duas coisas, Hélio. Trabalho e estudo, estudo e trabalho. Eu não acredito em outra coisa para mudança de vida, Uhum. né? Eu só tenho essas duas vias, trabalhar e Uhum. estudar. Quanto Uhum. mais eu trabalho, perdão, quanto mais eu estudo, melhor eu trabalho. Uhum. Então, essa foi a maneira que eu vi. Então, foi esse game change na minha vida foi exatamente isso. É entender que naquele hospital exigia-se mais de mim, porque onde eu estava, eu exigia de mim. E eu Uhum. fazia muita coisa. Só que aquilo eu fazia por nós. Então, aquilo me ensinou muito. Então, eu sempre planilhei, eu sempre apresentei resultados, sempre fiz. Eu e a minha sócia, a gente sempre fez relatórios para ninguém, por nós. A partir do momento que você é cobrado, você eleva o nível que você vai subindo, aquilo também te exige mais, né? Uhum. Então, eu acredito que nesse momento, em 2018, que essa grande mudança de mentalidade de gestão, que é uma mudança também de qualidade da gestão, que com o Lean Six Sigma, fui fazer o MBA também, então essas coisas todas expandiram bastante. Eu fui a única fisioterapeuta do MBA que eu fiz, a única. Eu fui a única do Lean Six Sigma quando eu estava, tá? Eu não estou dizendo que agora não sejam mais, mas eu fui a primeira turma do MBA, eu fui da primeira turma da Unisa, eu fui da primeira turma da pós-graduação que eu fiz. Então, eu fui primeira turma, primeira pessoa, assim, na verdade, eles estavam se formando, mas não tinha nenhum fisioterapeuta no MBA, eram mais de 100 pessoas, né? Eu fui no Lean Six Sigma, não tinha ninguém da fisioterapia, só era eu. Então, assim, eu percebi que eu despertei muito cedo do que eu estava vivendo para aquelas questões, né? Então, hoje em dia, quando você vai sentar numa mesa, eu estava anterior ao congresso que nós estávamos, estava no RIS, que era de tecnologia. E eu Uhum. fui conversar com uma pessoa que faz venture capital. E eu consegui sentar para ele e explicar meu racional. E ele falou assim, e aí ele deu um insight muito grande, assim, que ele falou assim, ó, você está vendendo seu peixe para a pessoa errada, que não, você não vai vender isso para o hospital. Você vai vender isso para outra pessoa. E aí ele fez todo esse insight que a gente está trabalhando nisso, ainda está se Uhum. moldando, ainda não posso falar muito sobre esse novo projeto, porque ele falou assim: olha, você está vendendo para a pessoa errada. Às vezes o cara do hospital, ele não entende que fisioterapia economiza dinheiro, ele não Uhum. entende que o seu trabalho vai gerar lucro. Uhum. Essa pessoa às vezes não entende, mas outra pessoa já entende. Né? Então eu Uhum. falei, beleza, vamos. O mercado ainda não está pronto para que está no nosso novo projeto. Mas Uhum. quando ele tiver, e ele já está fazendo essa transformação, que é o recebimento, né, por resultados, que a gente ouviu falar Uhum. muito no Congresso, Sim, a gente vai estar pronto para isso. sim, Porque poucas pessoas estão despertando para isso, né? A pessoa está sim. querendo brigar se a gente pode dar ou não fármaco, brigando se pode fazer ou não injetáveis. A gente está correndo por fora. Se a É, gente não correr por fora, Hélio, a gente vai ficar aqui brigando com o que a lei fala pra gente, o que tem que fazer, se é, é que é lei, se é que é outra coisa. Mas é nesse é. momento aí que tudo muda. É muito legal isso, né? Outro insight que eu puxo aqui da sua fala é dessa questão do porquê que as instituições deveriam ser mais bonitas, né? Por que que as instalações das coisas, das delegacias, dos velórios municipais, dos hospitais, das escolas,
por que que esses lugares deveriam ser muito mais bem cuidados, né? Porque é muito louco isso. Por um tempo aqui, nós tivemos aqui na clínica uma parceria com um instituto que era uma ONG, chamava-se Horas da Vida. A gente adorava participar do Horas da Vida, porque qual que era o princípio? Ao invés de eu sair daqui, eu ir até o HC atender um paciente de graça, ou eu ir até a Escola Paulista, ou eu ir até alguma instituição que faz atendimento público gratuito pelo SUS, para a população em geral, você fala para a instituição, para a ONG assim, olha, eu dou 2 horas da minha agenda por semana para vocês e cada um da minha equipe doa mais 1 hora, tipo, temos aí 50 horas mês de doação para vocês mandarem o paciente para nós. Então, a gente recebia o paciente aqui, que tinha passado num médico, precisava fazer reabilitação musculoesquelética. A gente recebia esse paciente aqui, o paciente ele não pagava pelo atendimento, a gente doava a nossa hora, por isso que chamava Horas da Vida, e a gente percebia que ao receber esse paciente como se fosse um paciente privado, oferecer um copo d'água, um café, ele ser recebido num lugar bonito, ele subir para um consultório bonito, ser atendido, depois fazer fisioterapia num salão bonito, com todos os equipamentos, a gente não está devolvendo para esse paciente só funcionalidade, só melhora articular, só tirando a dor dele. A gente está devolvendo dignidade, né? E a gente está mostrando para ele, olha, sabe por que que eu cuido bem de você? Eu cuido bem de você porque a parede é bem cuidada, porque a casa é bem cuidada, porque os profissionais e os funcionários são bem educados, são bem cuidados, tudo é bem cuidado. Então, assim, a gente tem que parar dessa coisa de falar que cuidar é dar tratamento. Cuidar é mais do que dar tratamento. Cuidar é dar dignidade. Cuidar é encher a pessoa de orgulho de fazer aquele tratamento que ela está fazendo. E não aquela pessoa que fica falando, e que eu tenho certeza que você sentiu a mesma vergonha que eu por muitos anos, onde por um período da minha vida, bem no comecinho de carreira, indignado com o que era ser fisioterapeuta, as pessoas me perguntavam assim: Oi, tudo bem? Eu sou o Hélio. E você? Ah, eu sou a Maria. O que que você faz, Hélio? Eu sou fisioterapeuta. E aí, na minha cabeça, provavelmente não na cabeça da Maria, ficava na minha cabeça assim: ah, esse é o rapaz que faz o ultrassom lá na clínica de convênio que eu Choquinho. vou. Porra, eu falei, cara, eu não sou isso, eu sou mais que isso, eu sou melhor que isso, não pensa isso de mim. A vontade é falar isso pra pessoa, mas eu não falava, lógico, né? Não cabia falar. Mas essa autoestima, esse orgulho, esse ufanismo de olhar para a bandeira da fisioterapia e falar assim, não, vou cantar esse hino com a mão no peito, entendeu? Eu sou a guardiã das memórias do Sérgio, né? Que o Leandro e o Marcos Vinícius me permitam, que são os filhos dele. E ele falava que quando a esposa dele estava num evento, ela fala assim: não fala que você é fisioterapeuta, fala que você é professor. Olha isso. E ele, ai, de novo, você me desculpa, mas enfim, Bora. ele falava assim: eu não posso ter um carro ruim, que meus alunos vão olhar o carro e vão falar assim: Deus me livre, eu não vou ser fisioterapeuta. Eu não posso me vestir mal, Deus me livre, se ele não vai se vestir dessa maneira. Então, assim, eu tenho memória fotográfica, né? Então, assim, eu sei que você estava de social com uma meia toda colorida, que eu achei linda a meia. E eu não te falei na hora, porque eu tento me segurar um pouco na minha espontaneidade, né? Mas eu sempre culpo meu signo. E você falou isso na sua palestra, você falou da maneira como as pessoas se vestem, da maneira como as pessoas se colocam. Então, o belo precisa ser apreciado. E nós apreciamos o belo mesmo sem entender. Muitas vezes o que é o belo, a gente entende o que é o limpo, o que é o organizado, né? E os nossos fisioterapeutas é uma das coisas que eu falo bastante sobre como é a apresentação, porque, em primeiro lugar, a pessoa não vê a sua qualidade técnica, ela vê como você se apresenta, né? Se você tá limpo, se você tá cheiroso, se você tá bem arrumado. Então, é por aí que ela vai entender se ela vai confiar ou não em você. E a gente trabalha com a confiabilidade das pessoas. Isso é Uhum, muito sério. Para uhum, eu me entregar para o tratamento, eu primeiro preciso confiar onde eu estou, uhum, em você, e é por isso que o belo atrai, uhum, né? Então, assim, a uhum, natureza já fez isso. Os animaizinhos mais bonitos são os machos, porque eles precisam conquistar as fêmeas, né? Então, uhum, eles fazem isso o tempo inteiro. A mesma coisa, a gente precisa atrair a confiança das pessoas. E a gente atrai com o nosso parecer, em primeiro lugar, antes do ser. uhum, Depois que a pessoa vai ouvir a gente, depois que as uhum. pessoas vão fazer isso. Sim. Hélio, eu já fui criticada porque eu fui aluna do Sérgio, então eu já aprendi isso desde cedo, né? A como me vestir. Eu só vou fazer um adendo. Eu falei esses dias de uma colega de turma, a Janina.
A Janina é uma mulher de 1,80 m. A Janina Hitt, e ela tava. A primeira vez que eu a vi foi nesses 6 meses. Ela tinha 6 meses como eu de faculdade. Ela tava toda de branco e com um blazer vermelho, belíssimo. Eu olhei pra ela e falei assim: eu quero ser que nem ela. Ela era aluna que nem eu, só que eu parecia aluna e ela parecia uma fisioterapeuta, né? E o que que a gente fala? A Unisa, ela tem médicos, né? Futuros médicos, futuros fisioterapeutas, futuros educadores físicos. Você olha no campo, você sabe quem é quem, por como tá Uhum, vestido, como tá se portando, uhum, né? uhum, O médico aprende desde a sua formação a se portar, uhum, né? E por que que a gente não está ensinando isso na fisioterapia? Então uhum, eu via professoras mal vestidas, eu via professoras sem um sapato adequado, falando que fisioterapia, você pensa em ganhar dinheiro, eu tenho uma frase, tá? Que eu falo em toda oportunidade que eu tenho. Você pensa em ganhar dinheiro, as professoras falam no primeiro ano, ó, sai da fisioterapia. E o que que eu falo? Essas pessoas estão falando da incapacidade delas, uhum, da incompetência delas e não da fisioterapia. uhum. E por último, eu tinha uma professora do doutorado que ela falava assim, ela via gente de mão feita, unha feita, ela falava assim, era um artigo que você podia ter lido. Ela não depilava as pernas, ela não penteava os cabelos, ela não fazia as unhas, porque ela estava estudando. Então era uma vergonha as mulheres que estavam fazendo a unha, porque ela poderia estar lendo um artigo. No entanto, que eu fiquei lá e eu saí, né? Na verdade, fui convidada a me retirar. Eu, como eu disse, eu sou aluna do Sérgio Mingroni e não é tudo que eu vou ver e ouvir e ficar quieta. Então, é nesse sentido, entendeu? Eu já estive num lugar onde que era proibido fazer, depilar as pernas, fazer a unha, né? Porque isso era feio, né? Isso daí era, enfim, sei lá o Perda quê. de tempo, perda de tempo. Perda de tempo. Já tá lendo um artigo. Isso. Ela falava isso. No meu papo com a Constanza Pascolato, a Constanza foi minha paciente, ela ainda se trata com a gente aqui, mas atendi bastante ela, aprendi bastante atendendo a Constanza, eu ficava atendendo ela só para conversar com ela, para ter oportunidade. E no podcast que nós gravamos, ela falou para mim, toda vez que você se veste, você se arruma para as pessoas, você se arruma para quem você vai se apresentar. E toda vez que um profissional se apresenta diante de mim e eu, olhando para ele, percebo que ele investiu tempo se arrumando para me ver, eu me sinto mais valorizada e eu percebo o quanto esse profissional valoriza estar na minha presença para ter se arrumado daquela forma, né? Então, Perfeito. é muito interessante que uma coisa que, já que você fala das coisas que você fala por aí, eu vou falar das coisas que eu falo também. Você vê um jovem advogado, você percebe que ele é um jovem advogado. Você vê um jovem médico, você percebe que ele é um jovem médico, mesmo que tenha cara de criança, mesmo que não saiba porcaria nenhuma da profissão dele. Ele tem cara, jeito, cor e cheiro de um jovem médico. Eu não sei por quê que fisioterapeuta tem que ter esse lado meio hippie de vender bijuteria na praia e achar que não é importante a imagem pessoal, que não é importante se preparar, que não é importante se arrumar, que não é importante se apresentar bem e dar o direito da dúvida para o paciente. Você é fisioterapeuta? Então, assim, é, esse é um movimento que esse podcast procura fazer, da gente perceber a boiada, a perceber para onde a manada está indo e a gente tentar se diferenciar. Porque isso é uma forma de protesto, isso é uma forma de se rebelar e é também uma forma muito inteligente de se posicionar no mercado. Onde você mostra que você é diferente, onde você mostra que você não se deixa levar pela moda ou pelo caminho que as pessoas acabam trilhando de uma maneira bastante vazia, de uma maneira bastante pobre do ponto de vista da própria imagem pessoal. Então, acho que é muito importante a gente falar sobre isso, né? E acho que os nossos pacientes exigem da gente isso, e eu acho que a maior característica de um grande profissional em qualquer área não é o quanto as pessoas exigem da gente, mas é o quanto a gente mesmo exige da gente, o quanto a gente mantém Uhum. a régua alta para nós mesmos, né? Meu terapeuta mesmo me diz, ele fala assim, não é à toa que você foi empreender, né? Você não precisa de um chefe em cima de você, você é o seu próprio algoz, você é o seu próprio cobrador, você é o cara mais duro que alguém poderia ser com você. Então, isso é Uhum. verdade mesmo, né? A gente se cobra muito e talvez isso seja a nossa grande virtude,
e talvez o grande produto dos nossos sofrimentos, né? Que é a gente ficar se cobrando, cobrando, cobrando. É uma coisa meio infinita, né, Vivi? É o remédio e o veneno, né? Depende da dose, né? Eu ainda prefiro o seu excesso de ser o próprio algoz da gente mesmo, porque essa autoexigência faz a gente se diferenciar, porque não adianta, fisioterapia tem um pouquinho mais de 50 anos. Os demais já são quase que milenares. Então a gente ainda precisa falar que massagem, que o que que a gente faz, que não é o choquinho, a gente ainda precisa falar sobre isso, né? Mas as pessoas também precisam enxergar nisso. Então o que que eu entendo? Você se veste bem porque você se valoriza, valoriza o que você faz, vai cobrar mais. Se você não tem essa linha de raciocínio ascendente, você vai fazer assim: eu vou cobrar menos, valorizo menos as pessoas, me valorizo menos, me visto pior. Então, assim, se você ouve, né, que ganhar dinheiro é feio, né? Se você ouve que você, por exemplo, assim, que você não precisa se vestir tão bem porque você não vai ganhar tão bem, você não é médico para se vestir tão bem, né? Se você ouve essas coisas e acredita nisso, você vai começar a fazer esse padrão. Por isso que as pessoas têm que ouvir mais pessoas como nós, no sentido delas raciocinarem diferente, se elas quiserem. Porque é isso que eu acredito que eu gosto de fazer. Você tem que ouvir todo mundo para ver o que você acha para você. Eu tive a sorte de ter um Sérgio Mingroni lá no começo, Uhum, explicando para mim que era possível, né? No entanto, apesar, eu tô falando, parece que tudo foi uma maravilha. Eu tenho um exemplo assim negativo de que a gente foi atender uma criança e essa pessoa gritava tanto, ela ficou tão desequilibrada nesse atendimento que hoje eu não suporto ver criança atendendo, assim, eu não atendo criança, né? Por quê? Eu também já fui traumatizada. Ah, mas você tinha de condições. Ah, tinha, não, também não fui atrás, né? uhum, E eu falo assim, e isso se você ouve na formação desses meninos, né? De que eles não conseguem, que eles não precisam e que eles não precisam se valorizar, que é só lá fazer a entrega mínima como professor. Por isso que eu saí. Eu não estava fazendo uma entrega máxima. E eu faço o máximo, e não, para mim não é um sacrifício, para mim não é o máximo, mas assim, para mim eu estava fazendo o máximo do que eu exigia. Na hora que eu percebi que caiu, eu preferi não estar, né? Então, assim, eu acredito que os fisioterapeutas que nem eu disse, em 5 anos, é que hoje eu já te fiz uma outra reunião, acho que eu não falei para você. uhum, Hoje a gente tem uma demanda enorme por fono e TO. Eu não sei se você está nesse entendimento das clínicas de TEA, né, de transtorno do espectro autista, uhum, e não tinha mais faculdade de TO nem de fonoaudiologia. Então, hoje, para você ter uma ideia, a média de valor da hora de uma fonoaudióloga está R$ 140. E você sabe quanto é o do fisioterapeuta em média. uhum, Em 5 anos, é a minha previsão, e agora a gente tem um compromisso público, a gente vai estar igual com os fisioterapeutas do hospital. Já não se formam mais fisioterapeutas hospitalares, eles não têm mais interesse de estar num ambiente que se trabalha 24 horas, num ambiente que se trabalha Natal, Ano Novo, feriado, etc, etc. O valor hoje ainda é muito baixo, né? Porque a gente ainda não consegue provar como o serviço de saúde a nossa capacidade financeira, né? Então eu falo que isso ainda a gente não consegue fazer, então na hora das negociações a gente perde em relação ao médico. A legislação é falha, então hoje, por exemplo, nós temos uma obrigatoriedade de 18 horas de fisioterapia dentro de uma UTI, ou seja, 6 horas você pode ir para casa que a fisioterapia não serve, sendo que o paciente ele instabiliza e destabiliza 24 horas. Então a gente uhum, tem essas falhas. A gente não tem hoje uma rigorosidade de assinatura, né? O Sérgio sempre disse: quem que assina? A pessoa que tem a caneta que manda, né? O fisioterapeuta hoje não assina um atestado de óbito, apesar de participar do óbito do paciente, assim como todos os profissionais. O uhum, fisioterapeuta não tem uma assinatura para você fazer um exame, o convênio não aceita. Então a gente uhum, precisa melhorar um pouco ainda em legislação, com certeza, mas isso não depende de mim. Tá, o que uhum, depende de mim é o que eu estou uhum, tentando fazer. É uhum, tentando cada vez mais ter instrumentos para que fomente o valor financeiro do fisioterapeuta, para que uhum, ele, valorizado como serviço, a gente consiga rentabilizar melhor, entendeu? Só que entendi. isso vai levar um tempo, e na minha opinião, em 5 anos, esse cenário vai estar completamente diferente, porque eu não vou ter mais fisioterapeuta, então eu vou ter uma demanda reprimida do mercado, e ao mesmo tempo que eu espero que a gente já tenha avançado bastante no pagamento por produtividade e excelência, digamos assim, né, por resultados. Baseado em valor, né? Exato. Bom, dentro desse papel de gestão.
Quais são as características que você, no momento de aumentar a sua equipe, de trazer alguém, como é que você olha para essa coisa que a gente estava falando antes, né? Tem lá o técnico, tem o comportamental. Como é que você vê essa, essa questão de novos profissionais na sua equipe? Como é que funciona isso? Vou te colocar no cenário ideal, tá? É óbvio que a gente abre mão, às vezes, de uma necessidade maior, então eu vou te colocar no cenário ideal. Então, a gente fez um processo de onboarding, né? Que é um processo de ingresso dessas pessoas. Então, nesse processo, ele tem várias fases. Mas, respondendo diretamente a sua pergunta, o que que a gente procura, né? A gente procura uma palavra. Em algum momento, a gente tem que entender que essa pessoa ou fala diretamente ou ela expressa isso. Comprometimento, né? Então, se em algum momento ela expressar este comprometimento ou disser que ela é comprometida, isso chama muito a nossa atenção. Porque hoje nós temos muitas pessoas não comprometidas. E quando eu digo comprometida, eu falo de horário, vestimenta, com o paciente, tecnicamente, né? Estarem dispostas a isso. Então, quando a gente analisa esse comprometimento, e se a gente consegue enxergar este comprometimento, é a coisa mais importante, né? Que a gente entende que se a pessoa tiver compromisso, ela vai conseguir atingir todos os pontos que a gente tem elencados para essa pessoa entrar. Uhum, A formação hoje para a gente não é importante, né? Então, a faculdade que ela faz não é importante. A pós-graduação hoje para a gente não é importante, porque hoje o nosso racional ela é completamente diferente de tudo que oferece no mercado. Então, a pessoa vai ter que aprender do zero. Todo mundo chega com a necessidade de aprender do zero. Tem pessoas que cognitivamente não vão conseguir alcançar, porque depende muito da sua capacidade de estudar, de ler e de aprimorar os seus conhecimentos num prazo cada vez mais reduzido. E pessoas que entendem o que é o hospital, então, pessoas que se comunicam bem, né? Eu preciso me comunicar bem com o paciente, numa linguagem com o paciente, numa linguagem com a equipe de enfermagem, numa linguagem com os médicos, numa linguagem com as lideranças. Então, essa capacidade de comunicação seria um segundo passo. Então, eu falei comprometimento, segundo, comunicação. Em terceiro lugar, eu acredito que a gente pode colocar as pessoas numa situação de sociedade, saber viver nesta comunidade. Então, como a gente está falando basicamente de trabalho hospitalar, as pessoas precisam entender quando começa o direito, de onde vem o dever, onde começa o trabalho dela, que o trabalho dela impacta em outros cenários, né? Então, esse seria o terceiro ponto. E o quarto ponto, e não menos importante, seria que aí eu estou colocando ele numa escala, tá? Numa entrada e numa ascensão. Seria se interessar pelo paciente. Hoje as pessoas não se interessam pelos pacientes, né? E a palavra, ela é simples mesmo, é interessar, é ouvir o que ele está para falar, saber qual que é o problema e falar, bater no peito e falar assim, ó, durante as próximas 12 horas, essa pessoa vai estar comigo, eu vou me interessar por ela e eu vou resolver, né? Hoje a gente tem um trabalho de excelência por vários motivos, porque hoje o meu cliente entende isso. Então, para você ter uma ideia, a legislação manda de um fisioterapeuta a cada 10 no leito de UTI por 18 horas. Eu tenho um fisioterapeuta a cada 10 leitos por 24, que o cliente entende que nesse trabalho não deveria ser interrompido. Quando eu vou para a enfermaria, não tem legislação hoje, tá? Então, eu vim de uma realidade que era 1 para 80, um fisioterapeuta para 80 pacientes, 80 leitos, 80 pacientes. Hoje a gente tem em média 14 pacientes para atendimento em 12 horas. Então, com time de mobilidade, por exemplo, eu não sei como eu falo para a sua vida de choquinho, que é o que as pessoas falam, eu acredito que você tenha ouvido que fisioterapeuta é aspirador dentro do hospital. uhum, uhum, A primeira crença limitante que a gente quebra das outras pessoas é que fisioterapeuta não aspira, né? Então, hoje a gente não tem uma equipe da enfermagem falando assim, fulano, ó, tem que aspirar fulano. Então, a gente tem hoje nossos horários, a gente faz uma coisa que chama scanner. Eu sei quanto tempo meu fisioterapeuta fica com o paciente, quanto tempo ele fica na burocracia, quanto tempo ele fica na ociosidade, e eu consigo demonstrar para ele como gerenciar melhor o tempo, né? Então, por isso que eu falo de que hoje a gente sabe que a gente consegue trabalhar muito bem o paciente, se interessar pelo paciente, fazer. A gente tem uma base de racional, de protocolo, mas o paciente que foge um pouco do protocolo, você também precisa saber entender o que acontece, porque o paciente não é um protocolo, ele não tem que se encaixar no protocolo. É o protocolo que se encaixa nele, né? Então é diferente. Então uhum. seriam esses 4 itens que eu vou observando numa linearidade, do fisioterapeuta.
E para você, então, a observação dos fatores comportamentais é fundamental dentro de um processo de trazer um fisioterapeuta, e isso é observado o tempo todo. É muito louco Sim, isso, né, Vivi? Porque eu recebo muita visita aqui na clínica, e é engraçado que a gente tem um manual, manual do visitante. No manual do visitante, então, que legal. tem um seja bem-vindo, somos uma clínica que se preocupa em dar oportunidade às pessoas para conhecerem o funcionamento de um serviço de verdade, mas para isso nós temos alguns passos aqui para você observar, tal, não vou lembrar de tudo, mas assim, venha bem vestido, e traga seu jaleco branco de manga longa, limpo e passado. É É, impressionante como você tem que escrever isso. Na verdade, a vida do gestor, né, Vivi, você sabe disso, a vida do gestor é falar o óbvio o dia inteiro, né? Você fala o O óbvio, dia inteiro. você fala para o manobrista como é que manobra o carro, para a faxineira como é que limpa, para a recepcionista como é que recepciona, para o fisioterapeuta como é que atende e E assim, ninguém falar o que você tem que fazer. e você aí volte para a primeira pessoa, volta para o manobrista, volta para o recepcionista, volta para Aham. e aí e é louco, né? Porque aí uma das frases que tem no nosso manual é: saiba que você tem a oportunidade de nos visitar, mas saiba que você está observando o tempo todo. Muitos dos colegas que você está vendo atender aqui foram contratados a partir da postura que eles tiveram no dia da visita. E eles ganharam uma oportunidade de passar. Ele veio aqui passar um dia e ele recebeu uma proposta. Você não quer passar uma semana aqui? Ah, quero. Tá bom, passou uma semana. Você não quer passar mais uma semana? Ah, passou mais uma semana. Você não quer fechar o mês que vem e passar aqui o mês que vem? Agora tem uma remuneração aqui que eu posso te dar, mas é um teste, tá? A gente vai ficar um mês com você e tem essa remuneração e tal. E a gente quer. Então, mãozinha para trás, você só vai observar, você não vai atender ninguém, você vai talvez ajudar um idoso a subir uma escada, mas você não vai atender. Não, tudo bem. E muitas pessoas conseguiram oportunidade a partir de uma postura onde você fala para o cara, falta quanto tempo para você se formar? Não, falta 3 meses. Volta aqui quando você estiver formado, por favor. Mas volta, por favor, volta, tá? Porque é uma peça tão rara assim que você fala, não, volta, volta porque você é praticamente um Cristiano Ronaldo que aparece assim na fisioterapia, a cada 15 anos aparece um, né? Então, mesmo recebendo esse manual, muita gente vem de calça de moletom e blusa de moletom e boné na cabeça para passar um dia com você, comigo aqui na clínica, e eu sou obrigado a falar para o colega, você não vai subir, Você não infelizmente. é obrigado. É, eu Você te, fala isso porque é o certo. Você é, informou. eu te Não. informei como é que a banda É. toca aqui. Aqui é uma instituição privada, a banda toca desse Você é um jeito. adulto. Exato, exatamente. Então é muito triste isso. E eu faço questão de, depois que a pessoa vai embora, né? Eu eu explico durante lá a estada da pessoa que ela não vai subir, e depois eu ligo para a pessoa e falo assim: ó, eu estava ocupado na hora, mas agora eu estou te ligando. Escuta, a gente não conversou sobre o manual, sobre como devia ser, como que era os passos. Você é muito jovem para sair fazendo cagada desse jeito. Você vai acabar com a sua carreira, você não vai conseguir se encaixar em lugar nenhum, a não ser que você se encaixe num lugar que é um lugar ruim. Então, assim, não começa fazendo esse tipo de cagada logo cedo na carreira, que a sua vida vai ser muito difícil para você conseguir almejar ou desejar lugares maiores ou postos melhores e um trabalho digno que você faça, né? Então, a gente tem que ensinar isso o tempo todo, né, Vivi? A gente tem que falar sobre postura profissional, sobre ser profissional com o paciente que precisa de profissionalismo. A tiazinha que traz bolo e que adora a gente, ela não demanda nada do nosso profissionalismo, mas o paciente que é difícil, o paciente que é chato, o paciente que ninguém quer atender, esse demanda para nós o nosso profissionalismo. E foi uma coisa que eu falei lá naquele congresso também, não sendo religioso, mas Cristo veio para os pecadores, porque quem não tinha pecado não precisava de Cristo. E quem precisa da gente é quem É. está doente, quem precisa da gente é quem, independente do comportamento dessa pessoa, né? Então é legal a gente falar de profissionalismo, mas o profissionalismo é uma coisa usada na dificuldade, né? E como diz meu psiquiatra, ele fala para mim também assim, tudo que é difícil de passar
é legal de contar. Tudo que é fácil de passar não tem graça nenhuma de contar. Qual a graça de contar que você foi na padaria, comprou pão, abriu, passou manteiga e comeu? Não tem graça nenhuma, porque não tem dificuldade. Agora, conta a história, Uhum. uma jornada do herói para alguém. É super legal, tem vários Ah, insights, isso eu tem vários adoro. aprendizados e é muito legal, né? Então, Vivi, acho que entrando aqui na reta final do nosso podcast, nosso episódio, é, é bem desafiador esse mundo e eu queria que você trouxesse aí seu depoimento a respeito dessas agruras do que a gente tem que passar, ver e sentir e dessa nossa luta de não desistir e de continuar, né? Só pegando o rapaz, porque eu entendo que é um rapaz que estava de boné, então eu posso estar fazendo uma leitura errada. Sim, sim, Eh, Ele não teve um Sérgio, me perdoe, eu sou mãe, eu posso falar. Ele não teve uma mãe e um pai sim, sim, que sim, ensinou algumas coisas para ele, sim, mas ele teve alguém que falou para ele e você foi essa pessoa. Então ele vai ter a única chance de alguém falar para ele com verdade, mas ainda com amor, é, as durezas da vida, né? é. E eu digo que é com amor mesmo, né? Porque você não fala isso para diminuir a pessoa, para humilhar, você Não, vai falar isso para ensinar. é, E a nossa vida, a gente vai ter vários pontos que a gente só vai reconhecer depois que elas passaram. Quando a é. gente olhar para trás, os pontos que foram definitivos, né, e decisivos na nossa vida. É, Você é empreendedor antes de entender que é empreendedor, você é gestor muitas vezes antes de entender que é gestor, mas você é uma boa pessoa quando você decidiu ser uma. Porque sua mãe, seu pai, a vida pode ter te ensinado e você decide ser uma boa pessoa, né? Você decide ter Uhum, um comportamento legal com as pessoas. Então, eu sou uma pessoa de valores inegociáveis, uhum, né? E quando alguma coisa tenta manchar esses valores, eu entendo que é a hora de eu sair, né? Então, eu digo assim, em primeiro lugar, quem empreende, quem faz a gestão, toma o maior risco. Por isso que ele tem que ganhar muito bem para que uhum, isso aconteça. uhum, Ele é a pessoa que se joga do precipício e vai montar o paraquedas da descida. Adorei isso daí. Então, ele precisa ser valorizado. Mas por quem? Por nós mesmos. Ninguém vai chegar nas suas costas e falar que foi legal, uhum, que você deu uma oportunidade. Você tem que entender que você vai fazer isso por você. uhum, A Ayn Rand, o que ela ensinou para mim também, assim como para você, é o valor do egoísmo, né? Que é uma coisa feia, porque nós somos sem religiosidade, mas assim, a gente uhum, é trabalhado para ser uma pessoa que sempre olha para o outro. Só uhum. que a maior lição de Jesus foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, em primeiro veio a gente. Então, em primeiro veio a gente. Ele já disse isso e tá tudo bem, É, para com isso, né? é, Então, o que eu diria? Se você quer, queira. Porque muita gente diz que quer, mas não quer passar pelos tormentos. uhum. Então, as pessoas vão olhar para sua roupa de marca, para o seu relógio, vão olhar para o seu carro, vão olhar para suas viagens e falar assim: lá, né? Mais um capitalista malvadão. Essa pessoa, ela nunca vai ser que nem a gente. Porque ela não está disponível para fazer os mesmos sacrifícios que a gente, porque ela só olhou as benesses. Uhum, Aquele que olhou e falou assim: como que eu também quero que eu posso chegar lá? Essa pessoa é que vale a pena investir, né? uhum, Essa é a pessoa que vale a pena sentar para bater um papo, né? E uhum, todas as pessoas que me ligaram até hoje, todas as pessoas que quiseram passar um dia comigo, elas tiveram essa oportunidade porque eu tenho um compromisso, porque eu fui muito ajudada, Ellie. uhum, Eu estudei com bolsa de estudos, porque alguém decidiu pagar. As pessoas me deram oportunidade e eu agarrei todas as elas, então eu tenho mérito, mas primeiro as pessoas viram em mim coisas que eu não vi, e eu prometi que eu ia dar sempre as oportunidades para as pessoas que merecessem. Então, assim, se você quer ser essa pessoa, faça por merecer. uhum, Faça por estar sendo uma pessoa vista e uhum, observada na sua clínica. Faça primeiro você. Um carro, quando está parado, tem dois tipos de motorista. Ele quebrou o carro. Vai ter o cara que vai ficar pedindo ajuda e vai ter o cara que vai começar a empurrar. Tenha convicção que o cara que está empurrando vai conseguir muito mais ajuda que primeiro ele fez. Depois os uhum, outros viram o esforço e vão uhum, reconhecer o esforço. As pessoas valorizam o resultado. A trajetória faz parte do que a gente vai construir, mas o uhum. resultado é o que a gente depois vai contar. Poxa, muito legal, Vivi. Muito melhor do que eu imaginava, superou todas as minhas Que bom! expectativas. Como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Qual que é
o arroba aí do Instagram? Como é que as pessoas O podem meu te nome é chamar? Viviane, com I no final. Com I no Então é final. Viviane Lara. Esse é meu arroba. A gente tá no 2V Podcast também. Vou te chamar, Hélio, para ir lá. Ah, vai ser um Pra você prazer. conhecer 2V Podcast também. Essas são as vias. Eu respondo todas, porque ainda não tem milhares, né? A Cris Junqueira do Nubank respondia todos os directs. Eu tô numa fase que ainda consigo responder todos os directs. Ela hoje não consegue responder. Eu respondo sempre com muito carinho e com muita satisfação de saber que tem pessoas que ouvem a gente, então que dedicam seu tempo, e eu valorizo muito o tempo das pessoas, e eu sei que Legal. você valoriza também, porque é uma coisa que a gente doa e nunca Sim. mais volta atrás. Então, é nesses lugares que eles me encontram. Vivi, agradecer você de coração pela tua oportunidade, pela possibilidade e oportunidade de te ouvir. Eu adorei te chamar, eu acho que eu acertei na ideia de te chamar. Eu acho que foi um episódio muito legal, tem muito ensinamento aqui e te agradecer pelo seu tempo, pela oportunidade que você me deu de te entrevistar aqui. Muito obrigado. Hélio, eu que agradeço a Deus pelo nosso encontro. Fico muito feliz de ter pessoas como você, com bons corações, com bom profissional e que dá tanta oportunidade. E eu, como você, gosto sempre de estar antenada com pessoas mais jovens, porque eu também me sinto mais jovem. Esses jovens, eles sabem fazer coisas que eu ainda não sei, eu aprendo com eles. Mas, em especial, você é uma pessoa que quer fazer a diferença, que não está passando aqui só a passeio e que quer mudar algumas coisas. Eu só peço para você, continua. Ah, legal. Bom, a gente está terminando aqui. Agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui nesse episódio. Aqui nesse episódio que teve Sérgio Mingroni, teve o Uni Araras, teve o Nisa, um Sérgio Mingroni empreendedor, visionário, teve Asma, teve Diga Sim para as oportunidades, teve Rosana Possetti, teve Roberto Navarro, teve Sensação de Trair a Fisioterapia, de geração de oportunidade, teve Antônio Duarte. Não posso ter um carro ruim, não posso me vestir mal. Pensar na dignidade do local, do cuidado da autoestima. Pessoas são incríveis, instáveis, inconsequências. Teve Janaína Reed, teve Constança Pascolato, teve Lean Six Sigma, teve Einstein, teve MBA, onboarding. Procuramos o comprometimento, a formação, procuramos comunicação ótima, um senso de comunidade e de se interessar pelo paciente. Nós tivemos aqui um scanner, paciente, burocracia, ocioso. Tivemos tudo isso. Eu tenho certeza que vocês vão tirar muito ensinamento de tudo isso que a gente conversou aqui. Agradecer a todo mundo que ficou com a gente até esse ponto do episódio e até o próximo. Tchau, tchau.